O governador do Rio de Janeiro fez um pedido especial para o Flamengo com relação à construção do seu estádio próprio. O Flamengo tem planos para o Maracanã e já sabe como não perder dinheiro, mesmo sem ficar com a concessão do Maracanã pelos próximos 20 anos. Como assim, Fabrício? O Flamengo vai continuar administrando o Maracanã mesmo com seu estádio próprio? Sim. Vocês já sabem, eu falei no último vídeo nosso aqui que o Flamengo já tem data para estrear no seu novo estádio. O Flamengo já sabe até como vai pagar o terreno do gasômetro. Teve uma reunião ontem e eu vou explicar tintim por tintim para vocês como o Flamengo vai trabalhar a questão da compra do terreno. Afinal de contas, uma das imposições é o pagamento à vista, para que nenhum aventureiro se atreva a enfiar entre o leilão do Flamengo, do terreno do gasômetro e acabar atrapalhando os planos rubro-negros. Então fica aí até o final, que eu tenho muita coisa para contar para vocês. É mega importante você curtir, compartilhar e comentar. Mas a sua inscrição é tão importante quanto. Bora chegar aí a muito mais inscritos do que a gente já tem, ultrapassando a barreira dos 200 e recuperar aqueles 600 mil inscritos que a gente tinha. Para isso, basta que você tome uma única ação. Clicar no link que está escrito aí, inscrever-se. Se inscrevendo no nosso canal, clicando no sininho para poder receber todas as notificações, clicando na opção todas, você já está de boa. Agora, se você puder fazer um algo a mais pelo nosso canal, seria nos recomendar para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras, para que eles possam vir aqui e possam se inscrever também, fazendo com que o canal cresça cada dia mais. Se cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento trouxerem 3 novos inscritos, rapidamente a gente recupera aquela base que a gente tinha dos 600 mil inscritos. Eu tô contando muito com vocês, tá bom? Hoje tem jogo do Mengão, o Flamengo vai enfrentar o Juventude hoje às 20 horas pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Flamengo tá cheio de desfalques. Os 5 que estão com suas seleções na Copa América, mais o Bruno Henrique, mais o Everton Cebolinha. Bom, são muitos, mas são muitos os desfalques rubro-negros. Mas do lado do Juventude também há desfalques. São 7 no total. 3 jogadores titulares e 4 reservas. Só para vocês terem uma ideia, o Juventude vai jogar essa partida com seu terceiro goleiro, impossibilitado de jogar com o titular e o reserva. Os caras vão colocar na roda o terceiro goleiro deles. Seria o equivalente do Flamengo hoje jogar com Diogo Alves, que está lá no Rio Grande do Sul como terceiro goleiro do elenco rubro-negro. Vantagens? Talvez. O Flamengo vai enfrentar um Juventude depois de ter perdido em 2021 e empatado em 2022. Há uma lenda muito grande em cima do Alfredo Jaconi, estádio do Juventude, de que o Flamengo não vence lá há 26 anos. Já pararam para olhar quantas vezes nesses 26 anos Juventude e Flamengo tiveram a oportunidade de se enfrentar? Poucas. Muitos desses anos o Juventude passou na 2ª ou na 3ª divisão. Divisão que o Flamengo sequer bota os pés. Então, mais da metade, mais de 90% desse tempo, o enfrentamento não aconteceu. Por isso, Flamengo e Juventude têm tanto tempo assim de invencibilidade, ou de vitória por parte, ou de não derrota por parte dos gaúchos. Quase me enrolei todo aqui, mas é isso. É mais tempo fora da Série A do que propriamente deles nos vencendo. Mas ainda assim é um jogo complicado. Temperatura muito baixa, gramado muito pesado, com risco de chuva, com escoamento de água muito ruim, uma drenagem muito ruim do Alfredo Jaconi, até porque eles preferem assim, porque dificulta a vida dos dois, mas se dificultar a vida do Flamengo, eles vencerem ou empatarem para eles, está ótimo. Porque eles sabem que dificilmente vão conseguir passar por cima do Mengão queridão. Então, temos todas essas problemáticas para podermos enfrentar nessa noite, mas eu acredito que o Mengão vai vencer. O meu palpite é 2-0. Queria muito que vocês colocassem aqui nos comentários o palpite de vocês para o jogo de logo mais, tá? Bom, mas o que tá mesmo concentrando as atenções de toda a nação rubro-negra é a questão do estádio do Flamengo, né? Como eu trouxe para vocês no vídeo de ontem, o Flamengo tem um prazo aí de 5 anos para construir o seu estádio. E o Flamengo pretende fazer o primeiro jogo em junho de 2030, quando completa aí os 5 anos para o Flamengo ter seu estádio de pé. É claro, gente, que dá para construir esse estádio em 4 anos, de repente em 3 anos. Tudo vai depender muito de como o Flamengo conseguir se aparelhar e se estruturar para construir o estádio próprio. Ontem nós tivemos a primeira reunião para tratar apenas e exclusivamente da questão da compra do terreno.
Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é o Flamengo que optou por pagar à vista o terreno do gasômetro, não. Não é isso, não. Isso vai estar no edital. Quem for comprar o terreno vai ter que pagar à vista, tá bom? Então não é o Flamengo escolheu por isso, não. O que o Flamengo debateu ontem é como o pagamento vai ser feito, de que maneira o pagamento vai ser feito. Eu me lembro de ter trazido para vocês lá no Central do Fla as duas possibilidades que o Flamengo estava imaginando para poder pagar o terreno do gasômetro. O terreno do gasômetro ele vai ficar entre 146 a 150 milhões de reais, que é o pagamento à vista, tá? Que é o valor mínimo que deve ser colocado a leilão. Então o Flamengo já sabe que no mínimo tem que ter 150 milhões de reais para poder pagar o terreno do gasômetro. O Flamengo hoje não tem essa grana para fazer esse investimento. Nos cofres rubro-negros hoje tem algo em torno de 330, 350 milhões de reais. Pô, Fabrício, então dá para tirar a grana de lá. Não, não dá, eu já expliquei para vocês que tem um capital de giro, que você precisa ter o dinheiro lá para você poder fazer uma série de situações, para você não ter endividamento, para não correr o risco de você começar a atrasar algumas contas, né? E é um dinheiro que não vai voltar, não é aquele dinheiro que você tira e depois ele volta. O capital de giro é assim, você tira o dinheiro de lá para pagar uma conta aqui, mas daqui a pouco você recebe de lá, você já inteira lá atrás de novo. Esse não tem inteira, uma vez que sair, saiu. SAF está totalmente fora de questionamento. Então o Flamengo definiu que vai usar uma linha de crédito, é uma espécie de linha de crédito, tá? A pessoa que me explicou falou que para eu entender melhor, que sou leigo, e as pessoas que vão me ouvir também entenderem de maneira mais fácil, é como se o Flamengo fosse usar uma linha de crédito bancária, tá? Dando como garantia os apartamentos do Morro da Viúva. Porque é impossível você vender 43, 38, 35, 10 apartamentos em um mês por 3 milhões cada um deles. Então isso não existe. Então o que o Flamengo vai fazer é o seguinte, ele vai pegar uma grana, vai fazer a transferência bancária direto para a Caixa, tá? Tão logo essa grana cai na conta do Flamengo e o leilão seja ganho por nós e vai dar esses apartamentos como garantia. É claro que vai ter o Flamengo vai pagar isso parcelado, vai pagar essa linha de crédito parcelado e aí, à medida que for vendendo esses apartamentos, o Flamengo vai amortizando lá. Então venderam 2 apartamentos, 6 milhões de reais, é 6 milhões limpo para o Flamengo? Se for 6 milhões limpo para o Flamengo vai ver quanto daqueles 6 milhões vai abater na dívida. E assim vai equacionando essa dívida da maneira mais rápida, sem pesar no orçamento do clube, porque ela vai pesar. Mesmo o Flamengo pegando essa linha de crédito, as parcelas para o pagamento era uma coisa que o Flamengo não contava para fazer. Dá para pagar? Dá. Só que ao invés de ter os 350 milhões, o Flamengo vai ter um pouco menos nos cofres, porque sabe que vai ter que fazer o pagamento dessas parcelas. Agora, à medida que forem vendendo os apartamentos lá do Morro da Viúva, o Flamengo tende a ir amortizando. E quando você amortiza mais rápido, você ganha até desconto, diminui-se nos juros, e aí rapidamente você consegue retomar aquela quantidade financeira, aquela quantidade de dinheiro que você tinha nos seus cofres. Foi o exemplo que me foi dado. Então, essa aqui é a situação. Mas é claro que o Flamengo não perderia a oportunidade de falar, por exemplo, que vai fazer a transferência de forma bancária. Só faltou os caras falarem que será feita via Pix, para poder tirar uma onda de comprar um terreno dessa magnitude por apenas fazendo o depósito via Pix. Tem muito torcedor rubro-negro fazendo o depósito, fazendo Pix para o Flamengo, tá? Não é um pedido do clube. Pelo que eu falei, eu conversei com uma pessoa dentro do clube que nem sabe qual é a conta exata que o pessoal está fazendo o Pix. E a tendência é até que o Flamengo se pronuncie a respeito disso, porque o Flamengo não está contando com esses Pix que estão sendo feitos para poder construir o estádio. Então, não deve demorar muito, o Flamengo deve se pronunciar a respeito dessa questão da torcida fazendo os Pix, tá? Agora, o que vai acontecer com o Maracanã? Não tem nem um mês que o Flamengo ganhou a concessão de administração do Maracanã por 20 anos, nação. Então, logo saiu aí a desapropriação do terreno, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi imediatamente conversar com o Rodolfo Landim. Ele ligou para o Landim e conversou com o Landim a respeito do Maracanã. Por quê? Porque a despesa que o Maracanã gera não dá para o governo do Rio de Janeiro assumir. Seria um prejuízo gigantesco aos cofres públicos e seria uma depreciação de um dos maiores equipamentos esportivos do planeta.
Maracanã recebe muitas visitas, o Maracanã ainda é tido como palco sagrado do futebol mundial. Na Copa que nós tivemos aqui no Brasil, todos os jogadores queriam jogar no Maracanã, as outras seleções todas queriam jogar no Maracanã, por ser o Maracanã o estádio que é. E ficar com isso daí sucateado ia gerar uma cobrança muito grande em cima do governo do Rio de Janeiro, que ia se ver obrigado a tirar dinheiro, sabe-se lá da onde, para poder fazer a manutenção do estádio, uma vez que o Fluminense sozinho sequer pode participar de uma licitação no Rio de Janeiro, porque não tem as CNDs, né, que são necessárias para você conseguir participar de licitações com o governo. O Fluminense deve ao governo e por isso não conseguia certidão negativa de débitos, que é a CND. Bom, Rodolfo Landim passou para o governador do Rio de Janeiro para ele ficar tranquilo. Por quê, pessoal? Na licitação que o Flamengo ganhou para poder administrar o Maracanã pelos próximos 20 anos, consta que o vencedor tem que garantir um número mínimo de 25 jogos, tá? É claro, quem propôs mais jogos ganhou a licitação, ganhou os pontos nessa equação da licitação. E o Flamengo propôs 77 jogos no estádio do Maracanã. Mas o governador Cláudio Castro já sabe que o Flamengo não vai conseguir manter 77 jogos lá com seu estádio construído. Então, o que o governador pediu? Para que o Flamengo mantivesse o mínimo de jogos acordado na concessão, que são 25 jogos, e que fizesse jogos esporádicos no Maracanã. Ainda que tivesse um intervalo de tempo grandão, tipo, jogou lá final do Campeonato Carioca em janeiro, e aí depois vai jogar, sei lá, semifinal da Copa do Brasil. Então tem um espaço grandão entre uma e outra. Mas ainda assim, o governador pediu que, mesmo que fosse espaçado, que o Flamengo fizesse alguns jogos no Maracanã e que nunca deixasse baixar de 25 jogos lá. Mas, Fabrício, como é que o Flamengo vai garantir 25 jogos lá sem atuar lá? O Fluminense não tem casa. O Fluminense vai seguir jogando no Maracanã. E só o Fluminense garante os 25 jogos no estádio. Ah, mas o Fluminense tem de média 11, 12 mil pessoas no estádio por jogo. Não vai ser prejuízo para o Flamengo? Não, vai ser prejuízo para o Flamengo e para o Fluminense. Então, a tendência é que o Fluminense realize promoções, eventos, de forma a carregar o seu torcedor para o Maracanã. Porque senão, o Fluminense vai ter um déficit que para ele vai pesar mais do que para o Flamengo. Porque é o seguinte, o Flamengo vai ter a receita do seu estádio. Então, ainda que o Flamengo fique deficitário no Maracanã, o Flamengo vai conseguir segurar as pontas. Agora, o Fluminense não vai. Então, o Fluminense vai ter que bolar formas de levar o seu público ao estádio. De repente, o cara compra o ingresso para o jogo e assiste um pagode também. É uma maneira. O Vasco também deve jogar no Maracanã. Vai começar uma reforma em São Januário, que deve ser uma reforma longeva, uma reforma que deve demorar bastante tempo para terminar. Então o Vasco também deve fazer jogos no Maracanã. Sem contar que o governador também se propôs a ter uma conversa com a CBF para poder trazer mais jogos da seleção brasileira para o Maracanã, para também viabilizar o Maracanã com jogos da seleção. Então, assim, já estão sendo tomadas decisões que farão com que o Flamengo continue administrando o Maracanã pelos próximos 20 anos, não rompa o contrato com o governo do Rio de Janeiro e ainda tenha lucro em cima do que rolar no Maracanã. Porque como agora o governador está nas mãos do Flamengo, até jogos da seleção, eventos que forem realizados fora das datas que o governo do Rio de Janeiro tem o direito, o governo quer dividir os louros com o Flamengo. Então é por isso que eu estou falando para vocês que o Fluminense tem que se virar. Porque o Flamengo, teoricamente, não deve sofrer com a utilização do Maracanã depois que tiver o seu estádio próprio construído. Bom, para não dizer que eu tô só felicidade, que eu até mudei por conta da construção do estádio, eu vou pedir vocês para me ajudarem numa reflexão. Hoje o Flamengo está muito voltado para a compra do terreno e daqui a pouco o Flamengo vai ficar mais voltado ainda para a construção do estádio. Isso tudo vai acabar direcionando os olhares da diretoria rubro-negra para essa obra que é histórica, né? Histórica. Era o último passo que o Flamengo tinha para dar para se tornar rei dos reis entre os times de futebol mundial.
Eu não tenho dúvida que com a construção do estádio, o crescimento do Flamengo vai ser a nível exorbitante, vai ser a nível surreal, tendo o seu estádio. Porque uma coisa é você ver aquele Maracanã horroroso de azul e amarelo lá. Outra coisa é você olhar referências do Flamengo para todo lado. Olhar um urubu gigante em algum canto, como a gente vê na porta do Ninho do Urubu. É ver a panorâmica de cima em vermelho e preto. Vai ser outra coisa, vai ter muito mais torcedor do que a gente já tem. Então a coisa vai ser esplendorosa. Mas aí eu fico com receio do direcionamento do futebol acabar mudando. Por exemplo, eu tenho informações de que vai haver uma mudança estratégica caso o Rodrigo Dunches de Abranches vença nas vice-presidências. É muito provável que o Marcos Braz deixe a vice-presidência de futebol para o Diogo Lemos. E ele, Marcos Braz, assuma a vice-presidência geral para que, num futuro não muito distante, ele venha como presidente do Flamengo. Isso, claro, se o plano do Landim der certo e ele conseguir fazer o Rodrigo Dunches o seu sucessor no final do ano. Essa mudança estratégica dentro do Flamengo vai ser uma mudança de visão com relação ao departamento de futebol. Para mim, uma mudança para melhor, porque para mim o Diogo Lemos hoje, ele é o suprassumo dentro do Flamengo para ser vice-presidente de futebol do clube. Para mim ele tem uma cabeça arejada, tem movimentos mais dinâmicos do que o do Marcos Braz, é menos centralizador do que o Marcos Braz, tem muito mais chance da gente ter um diretor executivo de futebol sob o comando do Diogo Lemos, ter psicólogo sob o comando do Diogo Lemos, do que com o Marcos Braz. Não que o Marcos Braz seja ruim, porque ele não é. Ele toma algumas decisões equivocadas, perdeu a noção do cargo que ocupa esse ano, mas ele sempre foi muito bom no que fez, e o Diogo Lemos, para mim, é melhor ainda, tá? O detalhe é ficar percebendo se o investimento no futebol e principalmente nas categorias de base do clube vai continuar sendo o mesmo investimento que vinha sendo feito com um crescimento de 20% anual. Tem que ficar de olho nisso para não deixar a balança desequilibrar. Tô gostando desse negócio de ser candidato a título de tudo. E vocês? Gostam também? Então a gente tem que ficar de olhos abertos. Nação, esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham curtido. Vocês estão no Resenha Rubro Negra, eu sou o Fabrício Lopes. Peço para que você curta, compartilha e comenta, se inscreva no nosso canal e divulguem o nosso canal. Você tem o poder de fazer a gente crescer. E a gente precisa muito crescer, tá? Tô contando com a sua ajuda, irmão. Olha, olho no olho, tá? De irmão rubro-negro para irmão rubro-negro. Estamos olhando no olho, parceiro. São 10 anos de YouTube já. São 10 anos cobrindo o Mengão queridão. Conto muito, muito mesmo com a sua ajuda pra gente continuar crescendo. Então dá essa moral pro irmão, dá essa moralzinha, se inscreve e ajuda a gente. Tô contando com vocês. É isso, nação. Fiquem com Deus, eu amo muito vocês. Saudações. Rubro-negra, a maior paixão do mundo.